Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. A situação das estradas federais que cortam o Espírito Santo é o nosso assunto de hoje. Para isso, nós convidamos o chefe da Seção de Fiscalização e Policiamento da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Willis Lira. Seja muito bem-vindo, inspetor. Inspetor, recentemente o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou aí um ranking da situação das estradas federais no país. E o Espírito Santo ocupa 3 dessas colocações. Qual é o nosso diagnóstico aqui no estado? Esse estudo abrangeu 60 locais de maior gravidade no país. Rodovias federais de todo o país foram avaliados. Esses 3 pontos coincidem com locais de perímetro urbano. Então são locais de grande concentração de veículos, pessoas, um fluxo grande de ciclistas, pedestres cruzando a via. E esse conjunto, se o condutor do veículo ele não observar as regras de segurança básicas, o conjunto leva a um acidente. A avaliação do IPEA considerou o total de acidentes e não, de certa forma, a gravidade deles. Então, para perímetro urbano, o total de acidentes realmente é alto. Se considerarmos gravidade, nós temos aí uma outra visão desse estudo. Na questão do perímetro urbano, eles são responsáveis, esses acidentes, por quantos por cento das ocorrências? Esses 3 trechos mapeados, eles são responsáveis por 30% do total de acidentes no Espírito Santo. Aqui no estado, quais são esses trechos, inspetor? BR-262 em Cariacica, a BR-101 em Serra e Linhares. Quando a gente pensa em Cariacica, é da saída da ponte até Viana? A BR-262, como aqui no perímetro urbano corta o município, eles parte do município de Vitória, passa por Cariacica e chega a Viana. Então é nesse intervalo que o estudo considerou crítico em Cariacica. E Linhares é exatamente aonde? É o centro ali do Perímetro município? urbano de Linhares, quilômetro 140 ao quilômetro 150. E o outro? Na 101, na Serra, quilômetro 260 ao 270, e Cariacica, que é do 0 ao 10. Quais são os tipos de acidentes mais comuns nesses trechos, inspetor? Mais comuns são aqueles acidentes sem gravidades, colisão traseira, aquela colisão retrovisor com retrovisor que nós chamamos, aquele simples amassado num para-choque. Então eu digo que a quantidade é alta de acidentes, mas a gravidade baixa. Então nós temos muitos desses acidentes que são causados por falta de atenção, aquele avanço de semáforo que está no amarelo, a pessoa pensa vai dar para passar, acelera, o outro já saiu. Então são esses tipos de acidentes com maior incidência. Então, na verdade, é o comportamento errado do motorista no trânsito, né? A sua grande maioria, comportamento errado do motorista. Nós temos uma parte também de comportamento errado do pedestre. Porque as pessoas ainda não se dão conta de que o trânsito é formado não só pela via, mas como pelo motorista, pelo ciclista, pelo pedestre. Continua havendo assim uma disputa por espaço ou por ganhar tempo, porque na verdade hoje em dia as pessoas querem passar num sinal, existe todo um estresse no trânsito, né? Então isso faz com que as pessoas sejam mais imprudentes? Sim, todo o conjunto leva a essa imprudência. Nós temos a imprudência, sim, do condutor, temos a imprudência do pedestre, temos a imprudência do ciclista. É claro que a legislação, ela trata muito mais o condutor do veículo automotor. Nesse conjunto, ele é responsável pelo pedestre, pela segurança do pedestre. Mas nós também precisamos da educação do pedestre. Nós temos ali, nas margens dessas rodovias, que são perímetro urbano, muitos comércios. Tá? E as pessoas vão ao comércio, eles param o veículo na calçada, param o veículo no acostamento. Então essas ações somadas só contribuem para os acidentes. Na verdade, essas estradas não foram projetadas para a realidade que a gente vive hoje? As estradas, rodovias federais passando por perímetro urbano, elas perdem a característica de rodovia e passam a ter uma característica de uma grande avenida. Porque são comércios ao lado, pedestres passando, indo fazer suas compras. Parece mais uma avenida de um bairro do que realmente uma rodovia federal. Perdeu a característica não pela localização da rodovia, mas porque os bairros foram crescendo em volta da rodovia sem um planejamento. E quando a gente pensa em infraestrutura desses perímetros, a gente tem aí acostamento, a gente tem sinalização, faixa de pedestre, ela está preparada para interagir
com esse movimento que se instalou ao lado? Não está preparada. O volume é muito alto de movimento, pedestres, ciclistas. Então nós não temos condições, com a estrutura que nós temos, de suportar tudo. Então há necessidade de mudança nas vias, criação de passarelas, criação de viadutos, para poder se adequar um pouco à realidade do local. A pavimentação influi também na questão dos acidentes? Sim. Porque o tráfego de veículos é muito intenso, né? Isso. Ela influencia de duas formas. Quando a via está com o pavimento perfeito, o condutor ele pensa que ele se sente seguro, então ele aumenta a velocidade. Então ele tem esse lado também dele perfeito, influencia dessa forma. Ele ruim, com buracos, ele influencia porque o condutor vai desviar do buraco, ele cai no buraco. Então não quer dizer que a culpa dos acidentes é do pavimento, da via. É um conjunto também. Eu preciso que o condutor reduza a velocidade quando tiver buraco, quando tiver uma aglomeração de pessoas, quando estiver chovendo. Ele vai se adequar à velocidade para aquele momento. E quando a via está em perfeitas condições, ele tem que respeitar também o limite de velocidade. Agora, inspetor, o que a gente percebe é que, embora o Código de Trânsito tenha estabelecido essa educação para o trânsito, ainda falta muito a fazer para que o condutor do futuro ele tenha uma postura diferente frente ao volante ou também da moto, da bicicleta. Falta o quê? Uma vontade política para se efetivar o que está estabelecido na lei? Sim, falta apoio político, porque nós precisamos da implementação da educação para o trânsito em todos os níveis, não só pré-escola, superior. Precisamos implementar a educação bem mais forçada na autoescola. Nós vamos solicitar a inclusão da Polícia Rodoviária Federal na formação dos condutores. Nós precisamos, sim, da educação. Nós percebemos que a maioria dos acidentes ocorrem por cometimento de infração, por desrespeito à legislação. E isso passa pela educação. As ações que nós temos de educação para o trânsito e de direitos humanos são pequenas diante da realidade e diante daquilo que nós temos que fazer para melhorar essa situação. Agora, essa avaliação do IPEA, ela já foi feita anteriormente e o Espírito Santo ele estava ainda mais mal colocado nesse ranking. O que na prática foi feito para que a gente conseguisse amenizar esse problema do elevado índice de acidentes nesses 3 pontos das rodovias? Quando saiu o primeiro, entre 2008 e 2009, o Espírito Santo estava na primeira classificação e na segunda, BR-262 também e a 101 na Serra, e em 18º com a BR-101 em Linhares. Diante da informação, nós alteramos a nossa forma de agir nesses locais. Avaliamos o motivo dos acidentes, como por exemplo Linhares, que a maioria era excesso de velocidade. Avaliamos os acidentes da região de Carapina, que eram falta de atenção, avanço de semáforo, e agimos para coibir esse tipo de infração. Instalamos o radar em Linhares por um período maior, chegamos a colocar todos os dias da semana e com isso esses números de acidentes foram diminuindo. Nós ainda não conseguimos, com essas nossas ações, reduzir os acidentes graves, porque infelizmente, outra questão de educação, as pessoas respeitam uma viatura quando passam por ela, depois se eles andarem um percurso e não viram uma outra viatura, eles esquecem até que viram e voltam a desenvolver velocidade, voltam a dirigir desatento. Então, a presença maior da viatura nos locais ajuda, mas não resolve. Então, por isso que nós conseguimos reduzir os acidentes, reduzir a nossa gravidade e reduzir a nossa classificação aí nesse índice, né? Mas não resolvemos. Então, quer dizer, as pessoas só mudam de comportamento diante de uma repressão. No caso, diante de uma multa, é preciso trabalhar com radar para que as pessoas obedeçam à fiscalização? O condutor, dizemos até que ele tem uma memória curta, porque ele passa uma vez, vê a viatura, ele sabe que ali a viatura está, e se ele foi multado, ele fala, não vou passar mais em alta velocidade ali, porque eu serei multado. Mas se depois nós tirarmos esse radar, daí um mês, um período curto, ele volta a cometer a infração. Essa questão financeira influencia. Ninguém quer ficar pagando multa,
É claro que influencia. Mas nós não temos que pensar assim. Nós temos que pensar em sair para o trânsito, sair para dirigir, fazer nossa viagem, os nossos deslocamentos curtos, pensando em respeitar a legislação. E é muito difícil trabalhar com um condutor, não só aquele que infringe a lei, como aquele que acha que está ajudando e avisa na contramão, piscando o farol, de que vai haver uma blitz. As pessoas não sabem que aquele motorista que vai mudar de comportamento por causa do sinal, ele pode, no futuro, estar causando um acidente até envolvendo a nossa própria família? A questão de aviso, o código já proíbe, diz que eu não posso ficar piscando farol, avisando que há uma fiscalização, porque pensam na segurança das pessoas que estão ali, dos outros que estão na rodovia, mas pensam também nas questões de criminalidade. Se eu aviso que está acontecendo uma blitz, eu posso estar avisando a uma pessoa que cometeu um crime a não passar por aquele local e não ser parado na fiscalização. Então, ele tem essa questão administrativa de avisar, tem uma blitz ali, não corra, é melhor para a gente? Sim. É melhor que se a pessoa é avisada, ela vai reduzir a velocidade, porque nós colocamos os nossos radares, por exemplo, em locais críticos de acidente. Então, se as pessoas estão avisando, beleza, vão reduzir a velocidade. Tá? Só que essa ação acaba causando outros problemas, por isso que ela tem que ser evitada. Então, na verdade, não basta você querer fazer uma viagem e tentar ganhar tempo ali, porque a pista está livre, tem que obedecer à fiscalização, porque, caso contrário, você mesmo corre o risco de não chegar ao destino, né? Obedecer à sinalização tem que ser desde a preparação para essa viagem até o seu final. A pessoa tem que conhecer o seu veículo, conhecer os locais por onde vai passar e, se possível, até fazer uma verificação do clima, do tempo dos locais por onde vai se deslocar. E ele tem que ter consciência que, ao iniciar o seu deslocamento, se o tempo está firme, não está chuva, mas ele tem que sair preparado para encontrar chuva, encontrar buraco, encontrar queda de barreira. São coisas que podem acontecer e as pessoas, se não estiverem preparadas, vão continuar na sua velocidade. A velocidade, por exemplo, de 80 km por hora numa rodovia, não quer dizer que ele tem que sair do seu início até o seu destino andando a 80 por hora, ou 90, ou 70. Ele tem que sempre se adequar às condições da sua via. E essa adequação ele faz numa preparação. Ele tem que se preparar para essa viagem, saber o que ele vai fazer, saber o tempo que ele tem para poder chegar ao seu destino, então se preparar. Se eu vou gastar 3 horas daqui ao meu destino, e eu percebo que esse trecho aqui está chovendo, eu vou sair 1 hora antes, então vou me preparar para gastar 4 horas, eu sei que eu vou ter um intervalo ali que eu vou diminuir a velocidade. Por falar em intervalo, inspetor, a gente vai fazer uma pequena pausa. A gente volta daqui a pouco com mais informações a respeito desse assunto que eu tenho certeza que interessa a todo capixaba. É um momento só, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre a situação das estradas federais que cortam o Espírito Santo. O nosso entrevistado é o inspetor Willis Lira, que é o chefe da seção de policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, a gente já falou sobre a pesquisa feita pelo IPEA, que constatou que nós temos 3 pontos críticos com relação ao número de acidentes, mas o senhor disse que eles não refletem a realidade, existem outros trechos que são perigosos em relação ao número de mortes. Que trechos seriam esses? Nós temos um trecho em Guarapari, quilômetro 320 ao 330, que a sua maioria dos acidentes são graves, com mortes, e que nós estamos também desenvolvendo ações. Nós não podemos focar as nossas atividades para esses 3 pontos. Nós temos que trabalhar em toda a rodovia federal que corta o Espírito Santo, porque nós não queremos acidentes em nenhum local. Nós queremos reduzir, queremos acabar com os acidentes em todos. Sabemos que é difícil, mas essa é a nossa missão. Esse trecho de Guarapari, o que causa os acidentes? Uma sequência de curvas com ultrapassagens permitidas, e os condutores eles não têm o cuidado de observar o fluxo. Eles olham a pista, a ultrapassagem é permitida, então eles tentam fazer a ultrapassagem. Então, essa ação
Quem está indo tenta fazer ultrapassagem, quem está vindo também, então a colisão frontal, que são a maior quantidade de acidentes desse local. Colisão frontal sempre tem vítima? Vítima fatal? A maioria dos acidentes são graves, colisões frontais, somam as velocidades, na parte de física, né? Então isso dá um dano, um prejuízo maior, tanto para o veículo quanto para as pessoas que estão ali neles, né? Esses acidentes acontecem mais em determinados períodos do ano, sob condição de chuva, de sol. Qual é a realidade daquele trecho? Isso é interessante porque os nossos estudos mostram que ocorrem em todos os horários, de todo tipo de tempo. Isso não é desculpa, não é justificativa para os acidentes. Nós temos colisões frontais ao dia, à noite, com chuva, com sol. Então, isso é indiferente. O que não pode é a pessoa realizar ultrapassagens em locais proibidos e naqueles permitidos que só façam quando tenham certeza de que a via no sentido contrário está livre. Quando o senhor fala em planejar uma viagem, de estar em dia com a questão do carro, os equipamentos obrigatórios e também verificar as condições da estrada, o condutor que sai de casa, ele consegue identificar que esse é um trecho problemático aqui no Espírito Santo? Nós informamos constantemente através da internet, a imprensa está sempre mostrando. Nós temos a nossa página de internet da polícia também, que está sempre informando os locais que estão críticos, locais que estão interrompidos. A pessoa tem como buscar essa informação e planejar a sua viagem. Agora, além de Guarapari, existe algum outro ponto que requer uma atenção redobrada do motorista? Nós temos um ponto que nós consideramos principal em cada uma das principais rodovias do Espírito Santo. 101 Norte, nós temos a região de Ibiraçu, 101 Sul, a região de Guarapari e Conha, e a 262, que é a região serrana. Agora, trechos com grandes períodos de reta, eles também têm acidentes expressivos registrados, né? Sim, nós temos. A reta, se a pessoa estiver cansada, uma reta ela é ruim para quem está nessa situação. Fica monótono, pode dormir, então perde o controle, vai para a contramão e ocorre também um acidente. Tem a outra questão é que nem sempre a reta é um local propício para ultrapassagem, aquelas retas longas, porque todo mundo vai querer fazer ultrapassagem naquele local. Então, por isso que tem que ser planejado também essa ação na rodovia. Agora, inspetor, a gente sabe que o número de policiais, não só na corporação do senhor, mas em todo o país, ele é insuficiente e a frota de veículos aumenta numa velocidade assustadora. O que a Polícia Rodoviária tem feito, no que tem investido para tentar garantir a segurança de quem trafega pelas rodovias federais? Nós investimos em tecnologia. Sim, os nossos radares, por exemplo, eles já tiram a foto, nós temos equipamentos que já leem a placa, então ajuda nessa questão da infração, no controle da nossa atividade também. Mas nós não podemos investir em tecnologia e não investir no policial. Não adianta eu comprar viaturas novas, comprar mais radares, comprar bafômetros, se eu não tiver o policial para executar esse serviço. O nosso efetivo é baixo, nós estamos fazendo contatos constantes com o departamento, pedindo reforço. O departamento tem também feito contatos com o Ministério da Justiça, pedindo concurso, e acreditamos que haverá um aumento de efetivo aqui no Espírito Santo. Esse conjunto efetivo e equipamento, evolução de equipamentos, é o que vai trazer mais segurança para o nosso Estado. Nós não podemos investir em somente uma parte, temos que investir nas duas. E o que tem previsto para o Espírito Santo? Nós estamos com um concurso parado, que estava por planos judiciais, e acreditamos que receberemos 20 policiais, e há uma previsão de um novo concurso para mais 1.500 policiais, que nós vamos ainda conversar com a administração para saber quantos nós receberemos. Mas precisamos sim de pelo menos 50% de aumento de efetivo. Agora, quando a gente pensa em acidente, não é só o dano material, não é só a perda de uma vida, né? O dano emocional. O que esses acidentes provocam em termos de prejuízos financeiros para os cofres públicos? Nós fazemos uma avaliação de danos sociais dos acidentes causados nas rodovias federais. No ano passado, os danos sociais foram mais de 10 bilhões de reais.
Esse ano nós já temos danos sociais na ordem de 7 bilhões de reais. Os danos sociais são aqueles causados, são aqueles decorrentes do meu salário, que eu vou ao local do acidente, do médico, do custo de combustível, do custo do funcionário que ele deixa de trabalhar, a empresa tem que contratar outro, então o custo com o INSS. Então tudo isso somado geraram esses valores. No ano passado foram 10 bilhões... 2010. 2010, 10 bilhões de custos sociais. É muito dinheiro para acidente de trânsito. Nós temos que mudar essa realidade, nós precisamos reduzir esses valores, porque são... Na verdade, é dinheiro que pode ser aplicado em outras áreas sociais. Sim, nós precisamos mudar essa realidade porque nós precisamos evoluir em outras áreas. Nós temos que evoluir no trânsito, evoluir na educação, mas precisamos crescer também nas outras áreas. É grande a perda permanente da capacidade de trabalho em função desses acidentes de trânsito? Sim, nós temos muito trabalhadores que perdem braço, perdem membros, ficam aí anos nos hospitais, porque os danos para quem vai a um local de acidente, quem acompanha essa realidade nossa, aí é assustador. Agora, inspetor, como é que é o trabalho específico com relação à lei seca? Porque a gente sabe que o motorista é imprudente, ele faz ultrapassagem indevida, ele excede na velocidade, mas ele também consome muita bebida alcoólica. O senhor disse que os nossos trechos, alguns dos nossos trechos se tornaram grandes avenidas. Como é que é o trabalho de repressão nesse sentido? Nós fazemos ações de combate à bebida alcoólica e nós realizamos diariamente fiscalizações, não como um grande comando, mas fiscalizações específicas. Paramos em alguns locais, fiscalizamos as pessoas para perceber como está o comportamento daquele local naquele momento. Se nós percebemos ali que há um indício de consumo de bebida alcoólica, paramos tem traço de bebida alcoólica, paramos outros, aí sim nós movimentamos outras pessoas para fazer o mais apurado aquele local. Então nós realizamos quase que diariamente ações de combate à bebida alcoólica na direção. É um trabalho pequeno, porque realmente nosso efetivo é pequeno, nós não temos como direcionar muito para esse tipo de ação, mas fazemos dentro daquilo que nós conseguimos. A lei é rigorosa, mesmo assim as pessoas desafiam a legislação? Eu já não acho que a lei é rigorosa, principalmente a questão da bebida alcoólica, e a lei ela é rigorosa em algumas ações específicas no trânsito. Por exemplo, o valor de uma notificação para transitar no passeio, transitar no acostamento, é um valor alto porque ele visa preservar a vida. Nós sabemos que no passeio é o local do pedestre. Então, se um veículo passa pelo passeio, passa pela calçada, essa multa é altíssima porque a intenção do código é preservar vidas. Mas eu acho que outras infrações deveriam também ter um aumento desse valor. O avanço de sinal causa muitos acidentes, muitos atropelamentos e é muito comum. As pessoas, a pressa faz com que as pessoas avancem o sinal com muita frequência. Eu acho que essa infração tinha que ser bem mais alta, porque ela é uma dos fortes causadores de acidentes. Agora, no caso específico do consumo de bebida alcoólica, o senhor acha que o que poderia melhorar o trabalho da polícia na repressão a esse crime? Eu acho que ela tinha que ser realmente zero mesmo. De tolerância. Assim, pegou a pessoa, não quer fazer o bafômetro, beleza, não tem problema, mas fazendo ou não, as ações, o resultado tem que ser o mesmo. Ele tem que ser conduzido imediatamente para a delegacia, eu acho que ele tem que ficar lá, tem que ser preso, independente de causar acidente, de atropelar alguém, só por estar dirigindo embriagado, ele já tem que ser preso. Hoje é muito difícil o depoimento da polícia, a constatação da polícia diante da negativa do motorista de fazer o bafômetro para provar que ele realmente tinha indícios de embriaguez? Não é difícil. A constatação do policial, ele viu, identificou, registrou isso, aquilo vale. Judicialmente tem um peso de uma prova? Sim, exatamente. Só que ele só vale para sanções administrativas. Ele vale para eu fazer uma multa para reter a habilitação do condutor. Daí para frente não segue. Criminalmente ele... Não tem validade. Agora, o trabalho da polícia é muito mais amplo do que fiscalizar. Tem também a questão da prostituição ao longo das vias. Como é esse trabalho da polícia? Quando o senhor fala em investimento do policial,
é realmente todo dia ter que trabalhar com uma situação desfavorável, né? O que vocês veem na pista é muito complicado. Tem que trabalhar o emocional dessa categoria? Sim, temos que trabalhar o emocional, temos que também fazer uma preparação antes do início de cada plantão, de cada jornada de trabalho, até porque a nossa atividade não é rotineira. Dia a dia na rodovia são situações diferentes, acidentes diferentes, pessoas presas em condições diferentes. Então nós temos que ter um emocional sim preparado. Tráfico de drogas, prostituição. Sim, as opções de trabalho da Polícia Rodoviária Federal são amplas. Nós temos ações para a criminalidade, nós temos ações para a prostituição infantil, nós temos ações de direitos humanos, ações de educação, tudo isso planejado para 2012. São ações com o trabalho da nossa inteligência, com o trabalho da nossa Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos em contato com prefeituras municipais para realizarmos ações de combate a drogas e também não só o traficante, mas também para o usuário. Então nós temos muitas ações previstas e precisamos do apoio aí desses órgãos públicos também. Preservar vidas é uma responsabilidade de todos. De todos. Isso nós falamos sempre. É a missão da Polícia Rodoviária Federal, a preservação da vida. Só que nós sozinhos não conseguiremos realizar essa missão com total êxito. Nós precisamos que todos, condutores, empresas, pedestres, todo mundo venha com a gente, órgãos públicos, trabalhe com a gente nessa missão. É porque, na verdade, a polícia tem a função legal de reprimir os delitos, mas ela não é um inimigo da sociedade, né? Na verdade, é mais um aliado de quem anda na lei. Sim, a nossa função, ela até fica um pouco estranha, porque eu sou pago pela sociedade para estar ali fazendo o meu trabalho, e eles falam, mas eu pago o seu salário, você ainda vem aqui fazer uma multa para mim, eu estou fazendo aquilo ali, não é com a intenção de penalizar a pessoa, eu estou penalizando a ação dela em descumprir a legislação. Então nós não somos inimigos daquela pessoa, nós estamos sendo amigos, porque eu estou punindo por uma ação dela que poderia ter causado um acidente grave, não só para ela, mas também para as outras pessoas. Inspetor Willis Lira, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho que é realizado pela Polícia Rodoviária Federal. A gente encerra aqui o programa de hoje, mas eu te aguardo em uma nova oportunidade. Até lá!